clube social. A igreja parou de ser igreja e começou a ser um prédio. Então as pessoas vão para o prédio e lá tem culto, mas não é nada disso que nós precisamos. Você quer ver sua igreja crescendo? Pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Como é que a gente conecta com as pessoas? O que nós precisamos é a igreja sendo uma comunidade, a igreja sendo inserida no seu local, onde você está, no seu trabalho, onde você vai, é no caixa do supermercado, é no carro do Uber, é no hospital, é aonde você for, é lá onde a igreja está, porque você está lá, eu estou lá, nós estamos lá. Como é que a gente vai alcançar as pessoas? Quais são os passos? Qual é a nossa missão? A igreja é uma equipe. Você tem que ter uma missão. Você tem que estar sintonizado. Quando esse conjunto tem ideias diversas, todo mundo indo em direções diferentes, você não vai chegar a um ponto comum. É necessário você desenvolver um propósito, algo por escrito, algo que a igreja como um todo precisa memorizar. O meu propósito de ministério é desenvolver um veículo biblicamente fundamentado, culturalmente relevante, para que as pessoas ouçam o evangelho e tenham a oportunidade de amadurecer. Paulo se fez de tudo para de alguma forma alcançar alguns. Então, o que foi que ele fez? Onde foi que ele esteve? O que foi que ele pensou? O que foi que ele falou? Como foi que ele agiu? Vamos fazer outro culto. Gente, vamos fazer outro culto. Vamos fazer mais culto? Culto tem o seu lugar, mas não dá para fazer culto para tudo. Então, dentro desse parâmetro, nós temos que pensar fora da caixa, de outras formas. Qual é o melhor veículo para poder alcançar as pessoas? Não as quatro paredes, mas sim as pessoas, porque nós, as pessoas, somos igreja. E dentro dessa interatividade, você desenvolve um veículo que seja o quê? Biblicamente fundamentado. É essencial. É o evangelho o qual nós estamos propondo. É a salvação o qual nós estamos apontando. Nós queremos apontar as pessoas para Jesus. E a segunda parte precisa ser culturalmente relevante. Vamos fazer aqui um evento de boiadeiro. E você está num centro urbano, eu não sei se vai vir muito boiadeiro. Da mesma forma, como se você for fazer um curso, aprenda a surfar, mas não tem mar por perto, só tem rio. Como é que você vai ensinar as pessoas? Não tem, não encaixa, não faz sentido. Se ela gosta de churrasco, faz alguma coisa com churrasco. O detalhe é importante. Quando a gente está pensando em hospitalidade, e na verdade ser culturalmente relevante tem muito a ver com hospitalidade, a gente pensa como é que a gente pode alcançar o coração dessa pessoa? Como é que eu posso ser hospitaleiro dentro da minha igreja, dentro da minha comunidade? Quando ela vem na minha casa, o que eu vou servir? Qual vai ser a dinâmica do nosso momento juntos? Nós vamos jogar um jogo, nós vamos fazer algo especial, vamos ter uma dinâmica. Como é que vai ser essa desenvoltura? Como é que vai ser esse desenrolar do momento juntos? Então precisa ser relevante, precisa conectar com as pessoas. Então, biblicamente fundamentado, mas relevante. São estratégias, são formas de fazer as coisas. São eventos, são encontros, são pontos de partida, são conexões com as pessoas. E agora para a próxima parte, que ouçam o evangelho. É necessário que as pessoas ouçam, então é necessário falar, é necessário expor, é necessário nitidamente e claramente estar abordando, interagindo, falando do evangelho da salvação. Que evangelho da salvação que eu estou falando? É que nós somos pecadores e que o nosso pecado nos separa de Deus e que por conta disso Deus teve que mandar o seu filho Jesus para vir morrer na cruz por nós. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A gente merece morrer para pagar a nossa dívida com Deus, para poder pagar os nossos pecados, aquele pecado que nos separa de Deus. Mas Deus disse: eu te amo tanto, mas tanto, e que a única forma que eu tenho para poder te resgatar, para poder te trazer próximo de mim novamente, é que eu envie o meu filho Jesus
para morrer no seu lugar. E foi por isso que Jesus veio, ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou a minha dívida. E se isso não bastasse, ele não só morreu, ele, depois de 3 dias sepultado, ele ressuscitou. E é justamente porque ele ressuscitou que eu tenho esperança de um futuro maravilhoso ao lado do Pai, porque agora eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus, Filho de Deus. E isso é uma mensagem espetacular. Ela precisa estar na frente do nosso pensamento, ela precisa estar em todo lugar. O que a gente estiver pensando, a gente precisa estar consumido, totalmente envolvido com a mensagem da salvação, porque essa é a única esperança que nós temos. E precisa ser falado nitidamente e claramente. É necessário chegar a um momento culminante que ela precisa tomar uma decisão em cima dessa informação que ela está ouvindo, o evangelho da salvação. Ela precisa se render, ela precisa se entregar aos pés de Jesus. Claro, isso não é algo que nós fazemos ou temos como forçar ou simplesmente com uma queda de braço convencer a pessoa a se entregar, mas sim é um trabalho do Espírito Santo que trabalha no coração da pessoa. E a nossa função é de falar, mas nós precisamos chegar também a um momento. E aí, você gostaria de se entregar a Jesus? E aí deixar o silêncio fazer o seu trabalho. E você espera a pessoa te responder. Porque ela provavelmente vai responder uma de 3 formas. Não sei, eu estou pensando, ou simplesmente não responde. Ou ela vai dizer sim. E a gente ora para que ela diga sim a Jesus. Sim a se entregar aos pés do Salvador. E uma vez que ela aceita Jesus, o que precisa acontecer? Ela precisa ser discipulada, ela precisa ser amadurecida, ela precisa crescer no conhecimento de Deus. Porque o quanto mais ela aprende sobre Deus, o quanto mais ela confia em Deus, quanto mais ela se aproxima de Deus e vê o quanto Deus é confiável, esse é o ponto de maturidade que o cristão precisa chegar. Porque o quanto mais se confia, mais maduro você é. Quanto mais difíceis são as circunstâncias pelo qual nós passamos, mais nós precisamos crer que a soberania de Deus, que Deus vai cuidar da gente. Ele é capaz, Ele é onipotente, Ele se faz presente na nossa vida e Ele vai cuidar da gente. Ele cuida da gente, Ele cuida da gente, gente. Ele cuida da gente. E basta que a gente confie nele. Acredite que o que Deus prometeu que fará, que Ele fará. E sim, Ele faz. Mesmo que nem sempre a gente entenda as circunstâncias do que está acontecendo. E esse é o ponto mais alto da maturidade cristã. Esse é o discípulo maduro, aquele que crê em Deus de forma tão convicta, de que mesmo quando vier as maiores ondas da vida, mesmo quando vier as circunstâncias mais depressivas da vida, que você mantenha o seu foco. Nós precisamos preparar as pessoas para desenvolver esse relacionamento de intimidade com Deus, para que eles possam ver o quanto Deus é confiável. E nós precisamos, através das nossas vidas também, demonstrar isso. Isso é de suma importância, para que as pessoas amadureçam na fé. E assim, a gente estabelece o nosso propósito. A igreja pode andar junta como uma equipe, como uma unidade, como um corpo, porque todo mundo está andando na mesma direção, todo mundo entende que é necessário desenvolver um veículo que seja biblicamente fundamentado, culturalmente relevante, para que cada pessoa possa ouvir o evangelho e tenha a oportunidade de crescer espiritualmente.